que será que a Bíblia diz que nos últimos dias sobreviriam dias difíceis e trabalhosos? Eu te respondo abertamente. Porque nos últimos dias, os poderosos iriam oprimir o povo de tal maneira que a nação acabaria na desgraça. E você ainda tem dúvidas quanto a essa palavra escrita há milênios de forma tão precisa e cirúrgica? Acho que não é mesmo? Eu sei que vocês têm vivido dias difíceis no Brasil. Até porque sou eu quem está por trás de toda essa opressão, vinda de autoridades já enlouquecidas pelo poder que possuem. Estou dentro de cada decisão abusiva, arbitrária, vingativa e diabólica. Eu tenho libertado os piores criminosos dessa nação, os quais causaram danos irreparáveis para o Brasil. Eu tenho enjaulado pessoas inocentes para simular uma trama golpista. Ah, se vocês soubessem da verdade desse Brasil paralelo e hostil. Aqui tenho espaço de sobra para criar um roteiro perfeito que posteriormente se transforme num filme de terror, o qual tem um objeto pleno de destruir a nação. O segredo do meu poder no mundo não é ter lado político assim como vocês têm, mas alimento as duas bases para que eles se degladeiem entre si. Não é porque eu alimento a mente do que tem intentos malignos que ele é o meu predileto. Eles são apenas peões do meu tabuleiro, os quais posso descartar a qualquer momento. Esquerda e direita para mim não importa, mas sim como posso usar cada lado de forma estratégica e eficaz. Mas se você conseguir ficar até o final desse vídeo, você verá qual é de fato a verdadeira trama golpista. Versão brasileira. Desperta tu que dormes. Olá, dorminhocos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Portanto, despertai, despertai. Episódio 67. A verdadeira trama golpista e seus castelos de areia. É notório que o Brasil vive uma opressão diabólica e perversa. Nunca foi tão nítida a atuação do diabo através dos atuais poderes que aí estão. Negar que essa opressão que o povo brasileiro vive proveniente de Satanás é no mínimo fingida e cruel. Existe um plano de destruição, existe a ânsia pela censura máxima, existem os abusos de um ministro que acha-se dono do Brasil, mas existe um só Deus que pode destruir as obras de Satanás e de seus adébitos. Existe um só Deus que pode fazer reis comerem capim e viver como se fosse um irracional, assim como Deus fez com o rei Nabucodonosor. Se você não se der como convencido que esse governo que aí está e todo esse sistema que está aparelhado para servir ao diabo, você precisa de ajuda psiquiátrica, pois depois de tudo o que você verá nesse vídeo, e ainda ter paixão por um partido demoníaco e seus militantes poderosos só pode ser caso de internação. Veja agora, na perspectiva do diabo, a narração desse lado podre da política, que jamais deveria receber seu voto novamente, pelo bem das futuras gerações. Mas, infelizmente, sei que muitos ainda assim achará esse vídeo um absurdo ou sensacionalista, pois os corruptos são seus bezerros de ouro da atualidade. Veja. Eu nunca me firmei na verdade, porque a verdade não está em mim. João 8,44 revelou o que sou, pai da mentira. Desde o princípio, minha essência é engano, ilusão, falsidade. E eu me orgulho disso. É com mentiras que construí impérios, que derrubei nações e que coloquei homens no poder. Homens que carregam meu reflexo, que andam segundo a mesma natureza corrompida que me condenou. Um deles, aquele que hoje comanda a nação que vocês chamam de Brasil. Um homem que, como eu, jamais se firmou na verdade. Seu discurso é doce, mas seu coração está cheio de intenções podres. Ele fala de justiça, mas alimenta a injustiça. Promete liberdade, mas acorrenta pelas leis. Brada por igualdade, mas só quer domínio. Eu o inspirei, eu o formei.
Eu o levantei. Ele me serve com fervor, ainda que muitos o vejam como o salvador dos pobres. Ah, como eu rio disso. Hoje eu sou o homem mais feliz do mundo. Nós conseguimos acabar com a fome. O Brasil sai do mapa da fome. Ele não conhece a verdade e nem pode conhecê-la, pois ela exige arrependimento, algo que seu orgulho não permite. Ele serve à mentira como eu sirvo à minha condenação, com convicção. E por isso, o Brasil afunda. A verdade é luz, mas onde ele pisa, as trevas ganham força. Famílias se destroem, valores são deturpados, a fé verdadeira é perseguida. Isso não é coincidência. Isso é parte do plano. O mesmo plano que me expulsou da glória. Agora guia esse líder terreno para arrastar consigo uma multidão. Enquanto o povo aplaude suas falas ensaiadas, eu sorrio, porque vejo a profecia se cumprir. Na mentira ele se alimenta, e por ela o povo perece. Caminham rumo ao abismo e muitos nem percebem. Afinal, estão encantados com a aparência de piedade, mas negam a eficácia da verdade. O que foi dito sobre mim também serve para ele. Não há verdade nele, e quem o segue já escolheu de que lado está. Mas estes, os quais me refiro, são os que cegamente o idolatra. Pois existe uma multidão que já despertou e não acredita mais nos seus enganos, pois as obras dele falam por si. É o seu castelo de areia ruindo como colheita pelo que ele plantou a vida inteira. A mentira. Mas como tudo isso começou? Por que ele decidiu se inclinar para a mentira? Qual foi a origem, o que o motivou? Etc, etc, etc. Aqui você ouvirá uma resposta que você nunca viu em outro lugar. Nenhum monstro surge do nada. Nenhum ladrão rouba, sem antes ter a certeza de que será solto e protegido. Eles só esquecem que sempre acabam mal, no inferno e solitário. Você já percebeu que ele sempre põe a culpa dos seus maus feitos em alguém? Que ele não sabe confessar que errou e que irá corrigir seus erros? Você já percebeu que de tanto ele afirmar que os outros são culpados pelos erros que ele mesmo cometeu, mas que assim não admite suas culpas e se auto-intitula a alma mais honesta desse país? Pois é, ouça agora uma breve parábola que expressa o mau caráter de alguém despreparado, alguém que subiu no poder para destruir, como todos podem ver nos dias do seu mau governo, o qual é guiado por mim, o pai da mentira. Certo dia, um menino que chamarei de o aprendiz da mentira, aquele que se fascinaria pela mentira, muito mais do que pela verdade, que para ele nunca foi algo desejável. Um certo menino, o aprendiz da mentira, estava brincando com um de seus irmãos, cada um com um estilingue nas mãos. Eles decidiram pôr algumas latas e garrafas para acertarem com seus estilingues, e em um desses momentos, o aprendiz da mentira acerta em um animal de estimação do vizinho, que no momento não estava em casa. Assustado com o ocorrido, seu irmão acha melhor falar para sua mãe o que aconteceu para que ela fale com o vizinho, pois ele iria sentir falta do seu animal. Mas o aprendiz da mentira diz: "Não, nós não vamos contar nada para nossa mãe. Se nós contarmos a verdade, poderemos apanhar muito." Mas o irmão dele achou melhor contar assim mesmo. Então, o aprendiz da mentira persuade seu irmão dizendo: "Você quer me ver apanhar, é isso?" E o irmão dele diz: "Não, não é isso." E depois de uma longa conversa, o aprendiz da mentira convence seu irmão a não falar a verdade. Mas ele era tão cruel, tão traidor, que seu próprio irmão foi vítima de sua falsidade e mentira. E ao sentirem falta do animal, o vizinho sai perguntando aos vizinhos se eles tinham visto seu animal. E quando chegou a perguntar na casa do aprendiz da mentira, a mãe dele diz: "Não, infelizmente não o vi." Mas o vizinho achou o irmão do aprendiz da mentira um pouco receoso e nervoso. Mas o próprio aprendiz da mentira calmo como um ator de filme quando esconde algo a 7 chaves. E vendo o aprendiz da mentira que seu irmão demonstrou total nervosismo, e vendo que o vizinho percebeu que o seu irmão estava receoso, o aprendiz da mentira viu ali uma oportunidade de dali por diante pôr seu irmão de joelhos à sua vontade, para fazer o que ele assim pedisse. Resumo da ópera.
Tudo o que o aprendiz da mentira quisesse que seu irmão fizesse, e assim ele se negasse, o aprendiz da mentira ameaçava contar para seu vizinho dizendo que seu irmão havia matado seu animal de estimação. Já que o vizinho viu no seu irmão um certo medo e receio, com toda certeza ele iria acreditar no aprendiz da mentira. Mesmo que o seu irmão falasse que foi seu irmão que mentiu, ainda assim o aprendiz da mentira sairia por certo, pois ele era frio e um nato ator. E dali por diante ele não parou mais. Ele percebeu que aperfeiçoando suas técnicas de chantagem e ampliando para outros campos, ele cresceria mais rápido do que ser bonzinho como seu irmão que se deu mal em tentar protegê-lo. Ele não teve remorso de ser astuto e sagaz. Antes ele apenas prestou atenção que naquele momento ele poderia se livrar de algo que ele mesmo fez, transferindo a culpa para o outro sem arrependimento algum. E de jovem aprendiz da mentira ele passa a ser sócio dela com o passar do tempo. E hoje, ele respira a mentira como algo natural, o que lhe é próprio desde garoto. Se fez necessário essa analogia para mencionar seu mau caráter que se formou desde cedo. Agora é que o vídeo começa, e se você quiser sair do vídeo, fique à vontade, pois ele será tenso daqui pra frente. E tolo é todo aquele que acha que todo esse caos que o Brasil vive é apenas uma guerra política, e que esse lado espiritual é fruto da imaginação ou loucas teorias para denegrir um lado político. Ignorantes. A verdade é que eu estou pouco me lixando para Lula, Bolsonaro, Donald Trump e Alexandre de Moraes. Só sei que todos estes são peões do meu tabuleiro. Não há heróis em um mundo onde há uma cúpula suprema e muito mais poderosa do que todos eles, os quais estão trabalhando para promover o caos mundial, para que assim o meu filho da perdição opere no mundo, trazendo uma falsa paz e a ordem que tantos desejam. Toda essa palhaçada é criada de forma proposital, só você não consegue ver, ou finge. A guerra de egos e seu lado podre revelado. Você precisa compreender a origem de toda essa bagunça no Brasil. Sem essa compreensão, o cenário atual é visto apenas como perseguição política. Toda guerra tem um motivo, ainda que seja por motivos banais. Eu sei qual é o motivo das guerras de cada país. Uns lutam por território. Já aqui no Brasil a guerra é de egos. Vamos às origens que levou a essa atual crise interna, a qual transbordou para ações internacionais dentro do Brasil, trazendo instabilidade diplomática e econômica. O presidente comunista, o Luiz Inácio Lula da Silva, não tem por seu maior prazer as riquezas, já foi um dia. Sua maior satisfação está no domínio máximo do Estado sobre a população. A regulamentação é seu maior objetivo. É o amordaçamento em massa para censurar seus opositores políticos e críticos ao seu desgoverno. Isso é uma trama golpista que eu alimento no seu coração dia após dia. Acham que pode mandar no mundo. Acham que pode determinar as regras da sociedade. Por isso é que nós temos que fazer uma regulamentação ou pelo Congresso Nacional Brasileiro, pela Suprema Corte. E nós queremos apressar a regulamentação. Me diga com quem andas e eu te direi quem tu és. Veja quem são os seus aliados e o que ele defende. É tão claro como a luz do dia que sou eu quem guia sua mente e suas ações. E quando ele achava que seu plano estava mais próximo de se cumprir, aparece a Lava Jato, com provas robustas e delações que esclareceram milhares de crimes de corrupção. Mas, como no Brasil, o crime compensa e as condenações são piadas, o maior corrupto de todos os tempos é solto, depois de pouco tempo preso. Então aparece o fator Bolsonaro, o único oponente à altura para derrotá-lo nas urnas, se elas forem de fato transparente como afirmam. É claro, ainda dentro da cadeia, o Lula alimentava uma inveja extrema ao ver o povo ovacionar o seu inimigo político. Ah, você não tem noção do que o ciúme causou na mente de alguém como o Lula. Dia após dia eu soprava no seu ouvido o desejo de vingança. O dia que eu sair daqui, eles sabem. O dia que eu sair daqui, eles sabem. Eu estarei com o pé na estrada.
para junto com esse povo levantar a cabeça e não deixar entregar o Brasil aos americanos. E o que precisasse ser feito para o Bolsonaro sair do seu caminho era válido para que o povo novamente o ovacionasse um dia. Vocês não sabem do que o meu servo é capaz para se perpetualizar no poder. Ah, se vocês soubessem. A possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, né? Impedisse isso, né? Ou erros nossos, como foi a facada Bolsonaro, os fatos. Pior Congresso da história da República. Um judiciário egocêntrico e parcial. Um governo, senhor presidente, que nós entendemos o porquê. Enfraquecido, acorrentado às alianças e conchavos para se manter no poder. E ainda uma quantidade considerável de veículos de imprensa que fazem um papel sujo para o sistema dominante. Não respeitam as leis, nem os tratados e convenções internacionais. Vivemos uma democracia distorcida. Mas o que o Alexandre de Moraes tem em comum com o Lula? Se até um tempo atrás o próprio ministro repudiava os desvios da corrupção que a Lava Jato investigou e puniu não só o chefe do esquema, mas aos seus delatores que hoje estão livres, leve e soltos. Por que será que o ministro mudou de ideia? Simples. Alexandre de Moraes compactuava da mesma raiva que o Lula tinha contra o Bolsonaro, sabendo ele que o único adversário político à altura para derrotar o Bolsonaro seria o Lula. Eu sei que não foi o Alexandre de Moraes que anulou os processos do Lula, mas ele não fez nada até hoje para apurar as recentes fraudes do INSS comandada pela raça do PT, o partido viciado em roubar. Só a questão de não abrir uma ampla investigação já diz muito a respeito do plano maquiavélico do Alexandre de Moraes, que é perseguir apenas seu desafeto. A omissão dos ministros para julgar a minha quadrilha do PT já denunciam que eles são fiéis militantes parciais, coniventes com as obras corruptas do governo, que já não é segredo para ninguém. Para Alexandre de Moraes, o Lula é apenas um instrumento de reforço, para posteriormente começar a verdadeira trama golpista reversa, que é juntar falsas e forçadas provas para prender seu inimigo declarado. Você não imagina as coisas que eu já soprei no seu ouvido, como: só sossegarei quando ver esse desgraçado preso. E entre a ausência de anistia, entre o ódio do ministro e a covardia do Senado que está de joelhos, eu rio muito. Com todo esse caos desse circo chamado Brasil, onde os brasileiros temem um único homem de toga, destemido, ainda que sancionado pelo governo Trump. O fim de todos que respiram por vingança nunca acaba bem. Mas eu não os deixo enxergar essa realidade. Antes abasteço suas mentes de revolta para que eles vão até as últimas consequências. E repito, eu não preciso escolher entre direita ou esquerda para atuar sagazmente. Vejo oportunidade em ambos os lados para erguer meus intentos, para oprimir a nação com efeito bola de neve, com essas intermináveis brigas de rinha, onde o povo é o mais prejudicado na ponta. Não se iluda. O Lula jamais teve um plano de governo para trazer prosperidade para o Brasil, apesar do Brasil ser um dos países mais ricos em reservas naturais. Ele é igual a mim, que vim apenas para matar, roubar e destruir. O Lula mata, quando não investe na educação e na segurança, pois sem educação e oportunidade, muitos ingressam no mundo do crime. O Lula rouba a esperança do povo quando atira palavras acusatórias contra o país mais poderoso do mundo, trazendo assim punições severas e muita instabilidade econômica, comprometendo o progresso do Brasil. E por fim ele destrói. Seu intento é exatamente esse: criar o caos econômico para culpar a terceiros, para depois se apresentar ao povo como a solução do caos que ele mesmo criou, visando apenas a permanência no poder. Mas mal sabe ele que essa estratégia não funciona tão bem nos dias atuais, pois o monopólio da informação não está nas mãos da Globo, como décadas atrás, a qual trabalhou por muitos anos para ele em troca de remissão de dívidas e fortunas avultadas. Você pensa que eu me importo com o Lula ou com quem quer que seja?
Eu me alegro tanto quando um justo cai, quanto também quando um ímpio é derrubado. Eu alimento muito o ego da pessoa altiva, para que ela se sinta totalmente poderosa e insubstituível. E quando chega o dia da sua queda, a sua vergonha passa a ser a minha maior diversão. Não se enganem, eu não tenho apreço por ninguém. Eu apenas faço uso desses mortais para expressar minha natureza perversa e para executar meus intentos. E confesso que eu já não destruí o Brasil por completo, porque Deus não permitiu. Não é porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno que eu posso fazer o que eu quiser, pois o mundo sempre foi de Deus, e dele é a última palavra. E eu detesto confessar isso. Sei que Deus está no controle de todas as coisas. Essa é a certeza que nós temos, meu amado. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece o seu coração. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais para que a gente possa enxergar e ouvir tudo que Deus tem para nós, para este momento de perseguição, aonde o inimigo tem tentado cercear a nossa voz, aonde o inimigo tem tentado destruir a nossa nação, aquela que tem promessas de Deus, aquela que será celeiros de bênção para outras nações, aquela que viverá e vai experimentar do avivamento de Cristo nessa terra. Nós iremos vencer o mal com a verdade, porque a verdade ela vai prevalecer, ela prevalecerá. Que esta manhã o Espírito Santo venha visitar os nossos inimigos e que os corações sejam quebrantados, que no lugar de corações duros de pedra sejam corações de carne, corações sedentos pela presença do Senhor. Algo novo vai acontecer na nossa nação. Nós declaramos: a nação é do Senhor Jesus, o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Nós estamos blindados, cercados. Zacarias 2:5, os muros do Senhor estão levantados ao nosso redor, e para a glória, o Senhor estará no meio dela. O Senhor está no meio da tua igreja, o Senhor está no meio desta nação. Quem crê, diga amém. O Dirceu já deu a ordem, que é pra pegar todo mundo no buzinaço e descer a porrada. Ontem isso já aconteceu. Anotem o que eu estou dizendo. Lula é comunista, e o comunista tem gosto por sangue. Eu tô tentando evitar que pessoas morram. Irmão, isso é muito diabólico. Essa galera entrega o filho pra morrer. Nós estamos em guerra. Eles não é que eles querem tocar o terror no Brasil. Eles já estão tocando terror no Brasil. Mas é óbvio, basta você ler os comunistas, você sabe como eles vão atuar. Meu irmão, isso é muito diabólico. Isso é o cúmulo. Assim, isso não é nem mais a possessão de um demônio, isso é legião. E eu tô falando aqui literal, tá? É legião isso. Essa galera entrega o filho pra morrer. Essa galera é asquerosa. O mundo espiritual é real. E assim como Deus tem seus servos, o diabo também tem seus adébitos da maldade. Será que tudo isso não está claro para você? Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Esse tempo de forte opressão deverá ficar marcado não só na história do Brasil, mas na nossa memória, para que jamais permitamos que o nosso país viva novamente dias sombrios por parte de homens que não têm temor a Deus e que não respeitam a nossa Constituição. Que esse tempo sirva de lição para conhecermos os verdadeiros traidores da pátria. E que o povo aprenda a não dar mais chances a quem joga contra o seu próprio país, preferindo assim ser amantes de ideologia demoníaca, a qual já afundou vários países como Cuba, Venezuela, dentre outros. Somos um povo de bem, batalhadores, tementes a Deus, e que sonhamos com um Brasil livre do comunismo que tanto lutam para implementar. A democracia não pertence à direita ou à esquerda. Ela é a liberdade que jamais admitirá que um ditador tente amordaçá-la. O Bolsonaro não é o dono da direita, mas ser de direita é defender os princípios estabelecidos por Deus desde o início da criação da terra, como crescer, multiplicar e ensinar nossos filhos nos caminhos do Criador dessa terra.
Já a esquerda, ao longo dos séculos, vem tentando destruir esses fundamentos que regem o mundo. O que vem da esquerda é morte, roubo e destruição. Tudo aquilo que provém da natureza perversa de Satanás. Mas, em nome de Jesus, estes não prevalecerão. Quando os justos governam, alegra-se o povo. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Provérbios 29, 2. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vive, de amor e de esperança, a terra desce. O comunismo não será instalado no nosso Brasil. O Brasil não é do ditador da toga. Ele pertence aos cidadãos de bem desse país. O diabo não prevalecerá. Em nome de Jesus. Entre outras nuvens, com o Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol esplendoroso.